Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi, como rei, reconheceu os homens fiéis que Deus tinha dado para a administração do país. Davi era rei. Como ele organizou o reino? Que critérios? É muito interessante. Davi dividiu o país por funções, por tribos e outros critérios também. É muito interessante como ele dividiu. Isso o livro de Crônicas relata, havia pessoas encarregadas de todas as áreas. Para começar, a área religiosa. O relacionamento com Deus era a parte central do país. Com Davi era assim: o culto a Deus, a religião, o templo, que não havia ainda, mas a atividade religiosa era o mais importante. Ele então pegou todos os sacerdotes e levitas, contou-os, dividiu-os por funções e por famílias. Separou em turnos, cada turno de 15 dias, para que 24 turnos pudessem funcionar durante todo o ano. Cada sacerdote, cada levita tinha que se preparar para aquilo. O culto a Deus incluía todos os sacrifícios e também o fornecimento de lenha, de água e o incenso, todos os insumos para as orações no templo. Também incluía a função dos levitas como louvadores, cantores, assessores dos sacerdotes, mão de obra para trabalhar ajudando na matança dos animais e no oferecimento dos sacrifícios, mas os levitas também estariam espalhados pelo país para serem assessores religiosos de toda a população. Assim Deus tinha determinado e Davi não mudou muito. Apenas Davi concentrou uma certa quantidade de levitas na capital para servirem no culto a Deus. Os demais levitas ficaram espalhados pelo país para assessorarem o povo, dando orientação, ensino religioso dentro da lei. Davi viu como também muito importante a função dos porteiros entre os levitas. Eles tinham que ser guardas do templo e de tudo aquilo que era importante. Por exemplo, as ofertas, que eram já em quantidade enorme, eram dadas, consagradas a Deus e tinham que ser guardadas. Davi fez depósitos e havia turnos de levitas porteiros encarregados de cuidar de tudo aquilo. Os porteiros guardavam as portas, principalmente durante as festas, para controlar o fluxo de pessoas. Os levitas eram oficiais de pesos e medidas para conferir se o quilo valia 1 quilo, se o metro seria 1 metro. As medidas deles eram outras, o côvado, medidas assim desse tipo, o estádio, medidas de distância, medidas de peso, o ciclo, enfim, arroba, eles tinham outras medidas e os padrões ficavam com os levitas, que eram oficiais de pesos e medidas. Os levitas eram também juízes, eram o judiciário do país e eles tinham que estar atendendo dessa maneira para que houvesse ordem e justiça
entre o povo. Davi organizou tudo isto como prioritário e mais importante. Anexo a isto, ele organizou os turnos dos soldados que estariam em cada turno encarregados de defender o país emergencialmente. Cada grupo tinha 24 mil soldados que estavam 24 horas por dia encarregados da guarda do país, das principais estradas, dos principais trechos que eram importantes. Aqueles 24 mil soldados estavam no turno de cada vez, engajados. E eles se revezavam de turno em turno. E havia 12 turnos, e cada turno tinha o seu pessoal designado, bem como o seu chefe responsável. Davi organizou tudo isto, mas ele organizou também a questão de governo de cada tribo. Cada tribo tinha um príncipe, os clãs, as famílias, cada família tinha seu chefe, e o grupo de clãs, de famílias, tinha cada uma o seu chefe também. Davi organizou o que era dele. Ele não cobrava impostos do povo, mas ele tinha a área dele, ele tinha as propriedades dele, as fazendas dele, as indústrias dele, as produções de azeite, de vinho, as plantações de uva e azeitona. Ele tinha a criação do gado, o gado grande, boi, o gado miúdo, ovelhas e cabras. Ele tinha toda a organização da propriedade dele, das fazendas dele, com encarregados. Isso fazia com que Davi tivesse para ele, para sustentar a corte, muita coisa produzida. Ele não precisava tirar impostos do povo. Cada um do povo tinha a sua vida própria. Então, nós encontramos aqui em 1 Crônicas 26 e 27, descrição de alguns desses responsáveis que eram escolhidos por Davi, supervisionados, e eles tinham que ser fiéis no seu trabalho, na sua missão. Aqui no final do capítulo 26, nós encontramos: quanto aos hebronitas, Gerias era o chefe, e nas suas genealogias e famílias se fizeram investigações no ano 40 do reinado de Davi, já no final, e se acharam entre eles homens valentes. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefe das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os rubenitas, sobre os gaditas e sobre a meia tribo de Manassés, ou seja, do lado de lá, em Gileade. E isso para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Davi separava bem o que era dele. No final da vida ele resolveu dar do que era dele também para o Senhor, mas a parte de Deus era maior do que a parte de Davi. Ele não era como um crente que dá uma oferta de vez em quando, dá um dízimo chorado, quando a situação aperta, a primeira coisa que ele deixa de dar é o dízimo, porque o dele é maior, a parte dele. Davi não era assim, a parte principal era de Deus. Davi ficava com a parte menor, mas no final ele resolveu dedicar a Deus toda a parte dele também, porque o coração dele estava no Senhor. Mas na administração, ele fazia investigações, é o que o texto também nos diz, para encontrar pessoas fiéis. Davi valorizava muito isto, acompanhar as pessoas e ver aqueles que eram fiéis. Basicamente é o que os pastores e líderes têm que fazer em nossos dias, acompanhar todos os irmãos para ver quem é fiel, aquele que pode ser colocado na responsabilidade sobre um determinado trabalho, aqueles que estão cuidando de outros, porque há crentes que não cuidam de ninguém, eles são crentes do eu sozinho, eles querem ir para a igreja, receber a bênção, depois vão para casa para viver a vida deles em casa, tudo para eles, para a família. Eles não se misturam
com os da igreja. Eles vivem a vida privada deles e lá na igreja só a parte religiosa. E também não abre o coração na igreja, não. Eles são fechados, como diz uma psicóloga, fechados como uma ostra. São crentes assim, do eu sozinho, tem a sua vida privada, a família deles, e a igreja é só para contatos religiosos, formais, não abrem o coração, não tem intimidade com os outros crentes, não. Ali a igreja é só para atos religiosos, mas a minha vida privada é vivida para cá, comigo, família, com os interesses que eu tenho. Davi não era assim. E nem é para a igreja ser assim. Ou a gente deixa o mundo, inclusive a família, para servir o Senhor, ou não vai dar para ser aceito pelo Senhor. Para ser discípulo de Jesus, tem que negar a si próprio, inclusive, se for o caso, deixar pai, mãe, irmãos e irmãs, propriedades, para ser do Senhor. E a sua família vai ser a família da fé. Isso precisa ficar claro. Deus não está chamando cidadãos para melhorar a vida deles. O propósito de Deus não é melhorar o país, nem dar bem-estar social para as pessoas. O propósito de Deus é fazer discípulos que sejam semelhantes a Jesus, que sejam ocupados o seu coração todo, o tempo todo, com as coisas do reino de Deus, que se dedicam a Deus. Não é muito fácil achar pessoas assim, mas é o que Deus manda a gente procurar, porque Davi procurou. Davi achou pessoas valentes, fiéis, para serem colocados na responsabilidade de liderança das várias áreas do país. Deus está procurando obreiros. A gente deve ajudar com nossa oração. Senhor, envia obreiros, mas obreiros sinceros e verdadeiros, não crentes que são crentes só na reunião da igreja, quando vão lá, mas uma pessoa que seja discípulo de Jesus o tempo todo. Isso é radical demais. Essa é a pregação que eu tenho feito, o que eu vejo na Bíblia, mas não é o que a gente vê. Nas igrejas é bem diferente. A vida de crentes, na sua maioria, é bem diferente. Por isso, de vez em quando, Deus tem que fazer juízos, mandar chuvas, mandar pandemia, para sacudir esses crentes que querem ser crentes desse jeito, e o Senhor quer mostrar, se você me quer a vida eterna, não é sendo crente desse jeito que você vai conseguir, pela metade. Ou você é totalmente do Senhor, ou não é. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a você, a sua família, seu dinheiro, seu salário, sua carreira, suas coisas, ou você serve ao Senhor. Não dá para conciliar as coisas. Mas as igrejas estão cheias de gente que concilia essas coisas. Eles são crentes lá na igreja. O resto da vida deles e vive de acordo com o que eles querem, que é mais ou menos o mesmo que o mundo quer também. Entenda isso. Não é uma pregação radical, é a Bíblia. É um alerta, de acordo com Hebreus 10, 25, que precisa ser feito antes que o vestibular chegue. Quando tocar a trombeta, não vai ter tempo de se preparar. Você está sendo uma virgem nécia, sem azeite, despreparada, dormindo, aproveitando a vida. Na frente da televisão, você tem sido uma virgem desse tipo? Pense bem, ainda é tempo de se arrepender e se consagrar totalmente ao Senhor. Desse jeito, você não chega lá.